Beleza, bora falar sobre empatia. Empatia é aquele lance de se colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender o que ela tá sentindo e, quem sabe, até tentar ajudar. Parece ser super bonito, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. E quando a pessoa que você precisa tem empatia e alguém te machucou? Aí a coisa fica mais difícil, né? E dependendo do seu jeito, talvez você ache que seria capaz de perdoar. É normal. Mas quando você se vê nesse cenário, tipo, de verdade, é uma outra história, é mais diferente. E é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, usando um episódio de Hora de Aventura como exemplo. O episódio em questão é um que tem poucas falas e é um daqueles vários episódios de Hora de Aventura que você assiste e fica com o coração quentinho. Até porque Hora de Aventura é mestre em fazer isso. E antes do vídeo começar de fato, eu queria pedir desculpa pela minha voz que tá meio zoada, eu acordei mal alguns dias atrás, mas tô melhorando. Por isso que não teve vídeo semana passada. Enfim. E antes que eu me esqueça, se você é novo por aqui, me ajudaria demais se inscrevendo. Tipo, literalmente um clique só. Enfim, sobre o episódio, assistindo ele eu criei uma certa dúvida. Será que dá pra ser empático com alguém que te machuca? Vamos falar sobre isso. Prepara seu café e vamos lá. O episódio já começa mostrando pra gente esse golem de neve acordando e fazendo as tarefas matinais dele, como qualquer outra pessoa. Ele lava o cabelo, arruma o topete e senta na mesa pra comer o clássico pera com pinha. Quem nunca, Depois disso, ele percebe que não tem mais nem pera e nem pinha na casa dele, porque aparentemente é só disso que ele sobrevive. Então ele se arruma e vai em busca de alimento. Logo quando ele começa a andar, ele passa pelo Finn e pelo Jake lutando contra o Rei Gelado, que tá dentro de uma armadura de gelo toda maluca e... até nada de diferente, né? Mais um dia comum. Aí o Golem só mete o pé e deixa esses malucos brigando. Mas eu não passaria pela minha armadura invencível. Quando ele chega no local onde tem os Pereira, Pereira é pé de pera, eu descobri agora há pouco. A gente percebe que as peras ficam bem na fronteira entre o Reino de Fogo e o Reino de Gelo, o que deve ser um problema, mas como tudo pode piorar, ele vira de costas e dá de cara com uma matilha de lobo de fogo. Pelo amor, é o bichinho pra ter sorte. E daí ele tem uma luta frenética contra eles que é ofuscada pela magia da censura, mas o ponto aqui não é esse. Quando a luta acaba, ele vai pegar as coisinhas deles de volta e se dá de frente com um filhotinho de lobo de fogo. E só tipo, nem liga pra ele e taca ele pra longe. O problema é que o filhotinho parece ter gostado do Golem e fica correndo pra lá e pra cá dando os pirueta pra chamar atenção. É muito fofinho. E o Golem, por outro lado, ele só interage com o filhote por meio de um galho e larga ele em cima de uma árvore. Tá, até que normal, ele só não quer se queimar mesmo. Quando ele tá voltando, ele passa pelos malucos que ainda estão lutando e entra em casa. Ele senta pra descansar, porém isso aí acontece. Aquele mesmo filhote de lobo de fogo tava escondido no carrinho. Eu tô falando que hoje esse Golem tá sem sorte. Só que daí, ele, sem pensar muito, pega o filhotinho por um galho de novo e taca ele pra fora. Bora, vaza. E tipo, alguns segundos depois, o filhotinho começa a chorar. E mano, ninguém é de ferro, vai. Ele até pensa em colocar o filhotinho pra dentro, mas desiste. E quando ele olha de novo, tem um monte de urubu papando o filhote, tadinho. O Golem, como qualquer outra pessoa faria, eu acho, ele espanta os urubus e coloca o filhotinho pra dentro da casa, só que com muita hesitação. Porque ele viu que tá anoitecendo e ele não poderia levar o lobinho de volta pra casa. Só que isso me fez refletir um pouco. Em nenhum momento do episódio é mostrado pra gente o porquê dos lobos de fogo e dos golems se odiarem. Eles meio que, tipo, sabem que não se gostam e é isso. Eles se veem e partem pra porrada, tá ligado? E eles todos têm uma espécie de preconceito sobre o outro. E parando um pouco pra pensar, esse preconceito literalmente não passa disso. Um preconceito sem sentido enraizado neles. Eles nem sabem porque não se gostam, tá ligado? E meio que assim, isso acontece com tanta frequência na nossa vida que a gente nem percebe. Se liga, o Golem tem esse preconceito sobre o filhote só porque os lobos de fogo são inimigos naturais dele. No nosso caso, a gente não tem lobo de fogo, mas pode ser aquela pessoa que a gente evita porque parece chato, sabe? Nessa situação, a gente acaba levantando barreiras sem nem dar chance pra outra pessoa mostrar quem realmente é. E aí, a vida segue com esses preconceitos que nem sempre são culpa nossa. Mas, enfim, a gente se aprofunda mais nisso daqui a pouco. O lobinho, no segundo que ele entra na casa, ele bota fogo nela. O Golem, então, ele bota uma pedra no rabo do lobo pra ele não queimar nada e entrega uma pera pra ele comer. Só que lobo não come pera. O Golem daí leva o lobinho pra tomar leite e no processo ele acaba queimando a vaca. Pelo menos ele não tá mais com fome, né? Vamos... Na minha opinião, é exatamente a partir desse momento que o episódio se aprofunda muito bem no que ele se propõe. E isso é mostrado pra gente de uma forma
tão bonita. Se liga. O Golem, depois de deixar o lobinho de buchinho cheio, ele vai direto pra casa com ele. E de uma certa forma, ele começa a cuidar do lobo. Ele cria uma espécie de teatrinho feito dele mesmo e até mesmo faz o lobinho dormir. Tá, que tipo, algumas coisas dão meio erradas, tipo, o lobo derrete ele perde a cabeça, tipo, literalmente perde a cabeça. Mas isso só mostra o quanto o Golem aprendeu sobre o valor da empatia com o lobinho até agora. Às vezes a empatia é o maior ato de coragem que a gente pode oferecer. Ela pede pra gente ver o outro mesmo quando esse outro nos machuca. Pode parecer meio ilógico ou até meio injusto oferecer compaixão pra quem machuca a gente. Mas a verdade é que ódio só gera mais ódio. Ter empatia não é passar a mão na cabeça de quem te feriu. Longe disso. Mas é um jeito de aliviar o peso que você carrega. Quando a gente tenta entender o que passa no coração do outro, a gente começa a ter uma leve empatia com ele. E esse é o ponto. Não é que de repente tudo fica certo ou que o que aconteceu foi justo, mas é como se você estivesse se soltando um pouco da dor que te prende. Só quando a gente se permite enxergar a dor do outro é que a gente começa a curar a nossa. Eu acho que deu pra entender. E fazer isso não faz com que as feridas sumam de uma hora pra outra, mas te dá uma chance de respirar melhor, sabe? E eu acho que o ponto principal da empatia é esse. Você escolhe quem quer ser depois da dor. Não é sobre apagar o que aconteceu, mas sobre como você decidir lidar com ela. E o episódio, ele mostra isso de um jeito tão bem, é surreal. E assim, depois que o Golem coloca o lobinho pra dormir, ele vê que os lobos, eles começam a uivar, tipo, sentindo a falta do filhote, e a ficha cai. O lobo não pode ficar ali pra sempre, ele não pertence àquele lugar, que inclusive, já tem vídeo aqui no canal sobre pertencimento, viu? Passa lá depois aqui. Quando você percebe que a pessoa tá te ferindo, mas não por maldade, mas sim por outro motivo pessoal, você começa a entender que talvez a melhor forma de pertencer seja se afastar. E é quase um paradoxo, deixar aí pra proteger. Às vezes, pertencer a alguém também é saber deixar ir. O Golem machuca o lobo e o lobo machuca o Golem, mas eles não precisam ser inimigos por isso. É uma decisão dolorosa porque a gente quer que as coisas se encaixem, a gente quer manter essas conexões que parecem ser importantes. Mas a empatia mostra que forçar algo que não tá funcionando só machuca mais. O Golem tem noção sobre isso e toma uma decisão muito racional, na minha opinião. Ele decide que assim que amanhecer, ele vai levar o lobinho de volta pros pais. Daí, como você deve imaginar, não dá outra. Assim que o sol nasce, o Golem pega o lobinho por uma cadeira e começa a levar ele em direção à montanha de fogo. E uma coisa interessante que dá pra perceber nesse episódio, que tá meio em segundo plano, mas assim, tudo é um sinal pra quem é louco o suficiente. Desde o começo do episódio, o Finn e o Jake estão cacetando de porrada essa armadura invencível do Rei Gelado. E agora, depois de um tempo, é mostrado pra gente que eles estão tendo um certo resultado. Tipo, antes eles nem conseguiam sequer arranhar a armadura, e agora o Rei Gelado tá todo se tremendo. Enfim, o ponto aqui é, você notou a semelhança dessa armadura com o conceito em si do episódio? Tipo, olha essa armadura. Na minha concepção, representa exatamente a nossa zona de conforto e o nosso preconceito. Tá, você pode achar que é maluquice. Tipo, mano, o cara só tá escondido numa armadura de gelo. Que isso tem a ver, tá ligado? Mas se liga, não tô enlouquecendo. Na vida real, quantas vezes você já viu alguém ser julgado antes mesmo de ter a chance de mostrar quem é de verdade? Tipo, quantas vezes a gente não vê as pessoas evitando de falar com as outras, ou até mesmo criando um certo ódio por alguém, sem nem mesmo conhecer ela? Só porque às vezes a pessoa tem um pensamento diferente, ou sei lá, inúmeros motivos, sabe? A gente pode até achar estranho essa relação de ódio entre o Golem e os lobos por literalmente nada, mas na nossa realidade não é muito diferente. E olha, comprovando o que eu disse antes, a armadura do Rei Gelado, ela começa a se despedaçar à medida que o preconceito se desfaz, e o Golem começa a ter uma relação mais saudável com os lobos de fogo. As nossas próprias barreiras internas, elas também começam a rachar quando a gente permite que a empatia e a compreensão falem mais alto. Eu acho que dá pra entender. Enfim, receba a inteligência, vamos continuar. O Golem vai levando o lobinho pelo reino de fogo e meio que assim, o episódio vai mostrando pra gente o quanto às vezes ter empatia é difícil. Tipo, o Golem tá subindo a montanha, todo derretendo, quase morrendo, e quando ele olha pra baixo, dá de cara com o lobinho, que tinha caído da cadeira e fez ele voltar tudo de novo. O que, na minha visão, o episódio tenta mostrar que, na verdade, pode ter duas interpretações, mas aí vai de você entender qual delas se encaixa melhor com você. Pega a visão. Talvez o que o episódio tenta tentar passar seja uma visão mais bonitinha. Tipo, imagina você se importar tanto com alguém que estaria disposto a se machucar, a colocar sua própria segurança em risco, só pra garantir que essa pessoa esteja bem. É quase um conto de fadas, né? Isso acontece quando a empatia vai além de entender o que o outro sente. E esse tipo de empatia é muito poderosa, mas também é muito perigosa. E é aqui que entra a segunda coisa que pode ser interpretada aqui. Meio que assim, nem sempre ter empatia vai significar que vai ser mil maravilhas. A vida não é um morango. Talvez você já tenha estendido a mão pra alguém
alguém que te machucava e ela te retribuiu com mais dor. E quando isso acontece, é quase como se você estivesse meio que derretendo, saca? Nesse sentido, é legal a gente realçar que, pô, que legal que você tem empatia com os outros e tal, mas quando você vai começar a ter empatia com você mesmo? A gente meio que cresce ouvindo que a empatia é uma das melhores qualidades que a gente pode ter. E, de fato, ela é. Mas ninguém te avisa que, às vezes, ser empático com os outros pode nos levar a esquecer de algo muito importante. Ter empatia com você mesmo. Isso não é fraqueza e nem egoísmo. Passa muito longe, pra falar a verdade. Quando você sobrecarrega demais desse jeito, é inevitável se sentir esgotado. E a empatia pelos outros é linda. Mas se a gente não cuidar de nós mesmos, ela se torna um peso que você não vai conseguir carregar. Você definitivamente não precisa se esgotar inteiro pra provar que é uma boa pessoa. Mas esse pra mim é o valor da empatia. Encontrar uma linha que divide o limite entre ter empatia com os outros e com você mesmo. Eu acho que deu pra entender, vai. Quando o Golem sai de lá, ele sai... assim, diferente. E o episódio consegue terminar de um jeito que faz você querer dar uns 3 mortal pra trás e uns 15 rodopio. Que episódio lindo, meu Deus. Os lobos no final também reconhecem o esforço do Golem e conseguem superar essa visão que eles tinham entre eles. E o episódio acaba da melhor forma que poderia, com o filhotinho e o Golem se abraçando e esse preconceito sem sentido que existia entre eles completamente destruído. E no fim, o que o episódio realmente nos ensina é que a empatia tem o poder de mudar. Porque no final das contas, o que realmente importa é o esforço de entender o outro, mesmo quando isso parece impossível. E se você quiser levar uma lição daqui, que seja essa. O valor da empatia se dá quando a gente entende que o simples ato de se colocar no lugar do outro pode mudar tudo ao redor. Pelo menos pra mim é isso. Comenta aí o que você acha. E, bem, foi isso. Eu fico muito feliz que você tenha assistido até aqui. E já que você assistiu até aqui, se você tiver um tempinho, tem esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela agora. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma força. E dá uma força aqui também. Isso vai me encorajar demais a continuar esse estilo de vídeo. Enfim, fica bem. E até uma próxima.